Essas palmas foram para mim? Então, a gente consegue aplaudir ao Senhor melhor, né? Isso daí para mim tá bom, nem precisava. Mas para o Senhor, a melhor palma. Pode aplaudir? Glória a Deus por mais esse dia, pela presença, pela graça. Amém. Amém, queridos. Hoje é dia dos pais, né? Queria parabenizar todos os papais que estão aqui no nosso meio. Eu sei que é uma missão, né, bem grande que o Senhor deu para cada um. Aqueles que ainda não são, como o meu genro, em nome de Jesus será, né? Amém, que eu quero ser vó logo. Eu falei para ele, quero ser vó nova, tá bom? Porque eu quero ficar com meus netinhos, brincar, conseguir abaixar, né, gente? Para pegar os brinquedos no chão. Mas, voltando aqui, gente, que o Senhor dê graça para vocês que é pai. Para criar os seus filhos na presença do Senhor, né? Para dar a eles graça, para dar a eles um legado que eles precisam, um legado de pai. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Deus é pai. É o tema da nossa ministração hoje. E eu queria que vocês abrissem comigo lá no texto de Lucas. A gente vai ler... Obrigada, Ismael. A gente vai ler no capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Um texto bem conhecido do filho pródigo. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos abrir, queridos? Amém? Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este é o meu filho, que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém, queridos? Senhor, esta é tua palavra, Senhor. Traga revelação ao coração dos teus filhos nessa manhã, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que a direção desse culto esteja totalmente nas suas mãos, Senhor. Amém. Amém, queridos? Deus é Pai? Deus é Pai, né? A gente fala muito isso. Deus é Pai. A gente vê em frases, né, atrás dos caminhões, nos adesivos, em filmes, em músicas, né? E realmente Deus é Pai. Deus é aquele Pai que tem amor para nós, que tem perdão e tem um lar para nos abrigar.
Ele é o nosso verdadeiro Pai, né? Mas, porém, no entanto, todavia, queridos, a gente fala muito, ouve muito sobre isso. Deus é Pai. Mas a gente verdadeiramente acredita no nosso coração que Ele é nosso Pai? Quando tudo diz que não, quando o calo aperta, quando o sofrimento vem, a gente se rende nesse colo do nosso Pai? Porque a gente tem que ter uma coisa entre nós, assim, uma pergunta no nosso coração, né? E buscar aí dentro de você. O que significa Pai para você verdadeiramente? Qual é a sua referência e a minha, né? Num modo terreno de pai. Quem foi meu pai para mim? Porque isso conta muito. Às vezes o nosso pai terreno não foi um pai que deveria ser. E às vezes, por conta disso, a gente não consegue entender o amor do nosso Pai Celestial e receber esse colo quando a gente precisa. Será que eu carrego feridas a respeito dessa paternidade que eu tive? Pode ser que eu tenha esquecido, mas será que lá no fundo não tem algo que precisa ser curado? Será que eu, sendo um pai, agora dizendo para os pais que estão aqui, será que eu, sendo um pai hoje, eu posso reproduzir exatamente aquilo que eu passei lá atrás? O que eu tenho reproduzido na vida dos meus filhos? Essas palavras, né, hoje, eu quero que venha para o nosso coração como uma fonte, né, que traga revelação, não do que eu vou falar aqui, mas revelação do próprio Deus no teu coração, sobre o que é filiação e paternidade, e que possamos tomar posse, queridos, nesta manhã, né, da nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Porque você pode ter passado qualquer coisa, ter recebido qualquer tipo de instrução, de legado, não sei, né, o que cada um aqui passou, cada um aqui sabe. Mas Deus, Ele tem para nós uma nova identidade, um novo legado. Amém? Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre essa figura do Pai, né? O nosso Pai eterno. A Bíblia coloca o homem, né? Cada um aqui tem a sua família, cada homem, né? Cada pai que está aqui, é uma coisa bem, uma missão bem ampla que Deus deu para vocês, né? Porque Ele coloca você, homem, como responsável por cuidar do seu lar, por cuidar da sua esposa. Às vezes é a esposa que cuida do marido, né? Dá tudo, fala tudo, mas não é, gente. É o marido que tem que cuidar da esposa e dos filhos, manter a casa, orar pela casa, né? O homem, ele é o responsável por ser o sacerdote do lar. Vocês sabiam disso? A esposa é intercessora, e ora, né, Cleide? Intercessora. Mas esse papel, né, a gente também tem ali nossa coparticipação, mas esse papel do homem, de orar, por interceder, por ser o sacerdote da casa, e dar para a casa, dar para os filhos e dar para a esposa também a direção, corrigir, dar a vida pela casa, pela esposa, pela família, né? E vemos Deus ensinar e direcionando cada um de nós, mostrando os nossos papéis em toda a palavra. O Senhor mostra e ensina a palavra dele, os nossos papéis. Às vezes a gente tenta reverter os papéis, né? A mulher, né? Como eu tenho aqui, eu conheço cada uma de vocês, irmãs. Eu sei que nós temos aqui mulher forte, mulheres guerreiras. E às vezes, por a gente ser essa guerreira, a gente quer tomar, né, o papel do nosso marido. Sabia? Eu falo isso por mim mesma, porque lá em casa é a mesma coisa. A gente tenta tomar o lugar, mas não pode. A gente precisa entender e saber qual é a nossa posição, né, qual é o nosso papel, e o marido, cada um, né, tem o seu papel, e Deus ensina isso em toda a palavra. Sabe por quê? Porque Ele valoriza a família. O Senhor valoriza muito a família,
né? E a nossa visão da igreja é uma igreja o quê? Família. Essa igreja é uma igreja família. A gente também preza a família. A gente preza ver aqui o marido e ver aqui a mulher. Ver aqui os filhos, ver aqui os irmãos, ver toda a casa. Quando falta um, a gente sente falta do outro, né? A gente quer ver a união, a paz. Nós valorizamos a família. E muito mais do que nós, gente, o Senhor valoriza. Pode ver que o Senhor criou uma família. Ele não criou só um, ele criou uma família, ele formou uma família e ele deseja ensinar para nós, como filhos, né, o que é viver em família. Ele valoriza essas coisas. Então, e para Deus, cada detalhe é importante. Sabia que ele pensou até em questão dos nomes? A gente vê aí a Bruninha grávida, né? O Rafa falando de nome, a igreja querendo dar pitaco nos nomes dos filhos, a gente querendo escolher também. Mas, gente, isso daí é uma coisa muito séria, né? Porque Deus ele valoriza o nome, porque o nome para o Senhor vem carregado de direção, né? De personalidade. Antigamente, na Bíblia, você via o nome da pessoa era o que ela ia ser. Por isso que, quando Benjamim nasceu, a Raquel ela deu um nome que era um nome totalmente... Gente, ele ia ser uma pessoa, sabe, um filho da dor. Ia carregar aquele... Nossa, minha mãe morreu por causa de mim, minha mãe sofreu por causa de mim. E logo o pai falou, não, ele não vai ser o filho da dor. Esse filho, né, que carrega esse peso. Ele vai ser a alegria, o sorriso. Né? Então, ele vai carregar outro destino, outra personalidade. E Deus faz isso com a gente. Ele nos dá, né, a oportunidade, ele pensa no nosso nome. Tá certo? Por mais que, às vezes, a gente tenha um nome que é diferente do que aquilo que Deus deixou para nós, porque aqui o pai põe o nome que quiser, né? Às vezes não pensa muito, põe uns nomes, né? Fotocópia, xerox. Eu já vi, gente. Põe uns nomes que não condiz com aquilo que Deus tem, mas você pode ter certeza que, diante do Senhor, você e eu, nós temos um nome. Nós carregamos uma personalidade, aquilo que Ele já preparou para nós. Ele tem para nós uma direção, né? E Ele espera de nós algo. O nome é importantíssimo. Deus ele tem assim cada detalhe, gente. Ele se preocupa em cada detalhe que a gente pensa, isso daqui não é, mas ele se preocupa em festejar quando é aniversário, em comemorar, em celebrar. Deus é assim. Ele tem para nós bênção, ele tem para nós legado. Ele valoriza pequenas coisas que nos ensina muito sobre exemplos, sobre família, sobre tudo. Né? Então, quando ele vier nos buscar, você vai conhecer qual que é esse seu nome, viu? Pode não ser Ricardo, Monique, né? Michele, mas pode ser um outro nome. Só que você já carrega esse nome dentro de você, que é a sua personalidade. Às vezes você não sabe, mas você é tão grande, você tem tanto a acrescentar, queridos, na tua família, na tua casa, né, para as pessoas que te cercam, por causa do nome que Deus já te deu. Amém? Então, quando Deus vem lá e chama Abraão, o que ele faz? Ele tem para nós uma promessa. Ele dá ali para aquela família, né, através de Abraão, e essa promessa é para todos nós, essa bênção é para todos nós. Porque ele fala assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não chama coisas, Ele chama pessoas e chama o quê? Famílias. A família é muito importante para o Senhor. Quando Noé entrou na arca, quem que ele levou para dentro da arca? Fora os animaizinhos que Deus quis proteger. A família. É a família, gente. A nossa família é muito importante. Então, o homem que está aqui, o pai de família, saiba que você leva e conduz algo que é muito importante para o Senhor. A sua família, Deus te deu uma família, Ele ama essa família e Ele te deu uma missão maravilhosa para você ser ali coparticipativo com Ele. Amém?
a paternidade é muito atacada por causa disso. Por isso que a gente vê que sempre a paternidade é atacada. Quantas crianças você vê, né, quem trabalha com registros, professores, tudo, vocês sabem que, na identidade, nem sempre ali tem o nome do pai. Por quê? Às vezes as crianças não têm pai. Quem que é o pai? Não tem. É sem pai essa criança, né? E cresce já naquele lar que onde a mãe realmente faz um papel de pai e de mãe, né? Não estou dizendo sobre isso, mas aquela criança não tem ali uma figura de pai. Não tem, né? Porque o inimigo ele realmente ataca as famílias, queridos. A gente vê separação, a gente vê confusão dentro de casa, a gente vê os filhos crescendo em um lar que, né, tem muita briga. Eu sei disso, porque eu também já cresci num lar assim, né? E hoje eu estou aqui, porque o Senhor é maravilhoso e resgata a gente, né? Então, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um alvo para abençoar todas as famílias da terra, mesmo aqueles filhos que não têm um pai, né? Não tem ali um exemplo, não tem algo para crescer ali e ter aquele legado. Mas o desejo de Deus é que nós tenhamos ali, né, um lar onde os filhos são formados, onde o filho pode carregar ali a aparência do pai, o jeito, os costumes, e você reproduzir nos seus filhos, né? Porque é assim que acontece. O filho, quando nasce, às vezes mesmo sem ele entender as coisas, isso pode ser para o bem ou para o mal também, viu, queridos? Por isso a nossa preocupação também. O filho ele vai agir como você age, o homem. Ele vai se parecer com você. Você realmente vai ser o herói dele. Hoje as crianças vão aqui falar sobre isso, né? O pai herói. Então, o pai, ele realmente é o herói do filho. Meu pai sempre foi meu herói, gente. Mesmo eu sendo menina, né? Eu era o grude do meu pai, sempre. Então, o filho, ele vai se parecer com você. O filho, ele vai reproduzir aquilo que você faz. Eu tenho um exemplo até do Marcos, que quando ele era pequenininho, ele tinha meses, gente, meses. E ele fazia com a boquinha, ele mordia o lábio, igualzinho o Zé faz, até hoje. Sabe um costume? Ele fazia aquilo, ele puxava a orelha. O Zé também tem essa mania, às vezes mexe na orelha. Gente, ele tinha meses. Meses. Ele não tinha nem ali a percepção de ter convivido, né? De ter visto o pai dele fazendo essas coisas. Ele já nasceu com aquilo. Então, realmente, a gente pode nascer com um trejeito do pai, e conforme vai passando o tempo, você olhando para o pai, você vai pegando aquele jeito e você pode reproduzir aquilo, né, depois na vida dos seus filhos, e você vai ter aquilo. É o legado. Mas talvez também você possa não ter tido esse exemplo, né, o exemplo bom, as coisas boas. Não, isso eu quero fazer porque meu pai fez de bom. Ou você pode ter aquele lá, isso eu não vou fazer, que eu vi meu pai, não é bom, eu não vou fazer, não quero reproduzir. Né? Você tem ali duas escolhas de estar seguindo. Você vê o exemplo, você até se parece com o seu pai, você se vê fazendo o que ele fez. Mas, se não é bom, você também tem a escolha de não fazer, né? De não reproduzir. O que a gente precisa ter em mente, queridos, nós temos uma figura agora de pai. Você está aqui na igreja, você está aprendendo sobre um outro pai. Um pai que seu pai pode não ter tido acesso. Ele não pode não ter conhecido para poder ter ali tido algo de melhor para passar para nós. Entendeu? Então, aqui a gente não vai julgar o nosso pai. A gente vai ter isso em mente e, de repente, até liberar um perdão para o nosso pai. Porque a gente só dá o quê? O que tem. Às vezes, o pai não tem para te dar o que ele precisava ter. E a figura que a gente tem hoje, e a gente pode
aqui ter uma marca, fala, até aqui, eu não sabia, mas daqui para frente eu sei, e daqui para frente eu vou reproduzir o que esse meu Pai, que é o Pai eterno, me ensina. Eu quero reproduzir esse amor. Eu quero reproduzir no meu filho esse cuidado. Né? Eu quero ter um abraço para dar no meu filho, assim como o meu Pai eterno vai me abraçar hoje. Você está aqui hoje, o seu Pai ele vai te abraçar. O seu Pai ele vai cuidar de você. E se tiver qualquer ferida aí, precisando de cura, o teu Pai vai curar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O nosso legado está firmado em Deus. Você é uma nova pessoa e você tem um novo nome. Você tem algo para oferecer para o seu filho e você vai, em nome de Jesus. Amém? Espera aí, saiu aqui. Amém. O nosso legado está firmado em Deus, o Deus, nosso Pai eterno. Ele te deu um nome, ele te deu uma habilidade, ele te deu um talento. Você pode até pensar que não, falar, eu não sei fazer nada, mas sabe. Cada um aqui tem seu talento, os dons que Deus te deu. Mas por que ele te deu? Para manifestar, né, a vida dele, o reino dele, aqui na terra e na sua família. Amém? Nós temos por um motivo. Tudo o que nós somos é um motivo. E cada um tem um valor especial e único aqui. Pode ter certeza que o que Deus tem preparado para mim, que é o plano dele para a minha vida, para eu realizar, não vai suprir o que você tem. Deus deu algo diferente para você que você precisa também entregar nessa terra. Amém, queridos? Algo diferente, cada um é único aqui. Uma figura também que eu queria falar aqui é a figura do filho que foi embora. Que a gente tem aqui o filho que ficou e o filho que foi embora, né? O filho que foi embora, a gente também pode nos enxergar nesse filho. Como? Deus nos dando tudo, Deus dividindo a herança dele com a gente, né? Ele dando para nós uns corações cheios de alegria. Quando a gente está aqui, a gente recebe esse amor do Senhor. Deus te deu tudo o que você precisa. E o que a gente às vezes faz com esses dons, talentos, bênçãos que nós recebemos do Senhor? A gente desperdiça. Desperdiça o nosso tempo, que é precioso, desperdiça o nosso talento e dons fazendo algo que Deus não pediu para a gente fazer. Vivendo o nosso dia. Tá bom, a gente está trabalhando, a gente está vivendo. Mas a gente está colocando aquilo que Deus espera de nós, o talento que Ele deu, precioso, no propósito que é dele, aqui na terra. Esse filho fez isso, gente. Ele foi embora, ele gastou tudo que Deus deu para ele. O pai deu para ele, né? Só que o que acontece? Ele caiu em si. Ele viu que aquela vida não era a vida que ele tinha. E é isso que a gente precisa também fazer. A gente está tendo aqui uma oportunidade. Se eu me vejo no filho que foi embora e gastou tudo, eu preciso fazer o quê? Voltar. Né? Você é como é por um propósito, queridos. Você, os seus dons, seus talentos, você precisa abençoar pessoas. Deus te chama para ser filho. Você é filho de Deus. Deus não deseja que você e eu sejamos servos, mas filhos. Vocês veem que a gente tem uma visão errada sobre isso? Qual a nossa visão errada sobre servos? A gente enche a boca para falar, eu sou servo de Deus. Não, eu sou servo de Deus. Não, eu sou de oração, sou servo de Deus, sou servo de Deus. E a gente põe aquilo na nossa mente, eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. E quando a gente passa por qualquer situação difícil, sabe o que a gente faz? Eu sou servo de Deus. O Senhor não está olhando aqui para mim. Eu vou pedir isso para o Senhor? Não. Tem pessoas que falam para mim, não, eu só tenho a agradecer. Só posso agradecer. Quando eu não tenho a agradecer, que eu estou no perrengue, eu tenho, sabe, constrangimento em chegar em Deus, porque eu sou servo de Deus, e pedir. E Deus não quer isso de nós, queridos. O Senhor, Ele quer que você manifeste suas dores também. Sabe por quê? Porque Ele é teu Pai.
Ele te chamou para ser seu pai, não para ser seu Senhor apenas. Ele é nosso Senhor, amém. Mas Ele é nosso pai. O pai, a gente não tem constrangimento em pedir nada. O pai, a gente chega no colo ali, abraça e chora. E o pai vai te abraçar e entender a sua situação. A gente precisa saber que depois do sacrifício de Jesus, nós não somos só servos, nós somos filhos. Lá em Gálatas 7 está dizendo, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Somos herdeiros, filhos. A gente não é mais aquele filho, foi embora, volta, você tem uma casa. Você tem um pai que te ama, que te vê como filho. Ele não tem punição para você. Ele tem um colo para você. Ele tem um lar para te dar. Um anel no seu dedo ele quer colocar. Queridos, e é assim mesmo que Deus faz com a gente, sabe? Quando você reconhece que está andando meio longe e volta, você sente aquela alegria no coração. Por quê? Porque Deus faz uma festa porque você voltou. Deus, né, ele pega realmente um gado gordo para matar, fazer um churrasco para você. É uma alegria, e a gente sente no nosso coração aquela alegria, porque Deus fica feliz, realmente, com a nossa presença, a nossa volta. E você não é escravo, você é filho. Lá em 1 João 3:1 diz, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, não conhece a Deus. Então, quer dizer, se nós conhecemos a Deus, a gente precisa saber que Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Porque se a gente andar como servos apenas, a gente vai estar igual as pessoas de fora que não conhecem a palavra de Deus, não conhecendo o Senhor, não conhecendo esse grande amor de Deus por nós. Deus te espera, Deus me espera, volte. Você está se sentindo meio afastado? Volte. Você tem dado sequência para o legado do Pai aqui na Terra, queridos? Quando a gente está longe, a gente não pensa nessas coisas do legado do Pai. A gente pensa em outras coisas, no nosso dia a dia. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu estou cuidando aqui. Mas o nosso principal e maior legado dessa terra é dar sequência do legado do Pai. É para isso que a gente está vivo. É para isso. Deus não criou a gente simplesmente para a gente crescer, formar uma família, ter uma profissão, uma casa e viver. Não. Tem algo além disso, é uma missão maior. A gente precisa saber que nós somos cidadãos do reino dos céus, aqui na terra, embaixadores. A gente não é dessa terra, nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. Então, eu trabalho, sim, lá no meu trabalho, eu faço o meu trabalho de embaixador de Cristo nessa terra. De diversas formas, respeitando o meu patrão. A gente está falando sobre honra aqui nas terças-feiras. Então, a nossa forma de viver mostra quem nós somos. Nós carregamos esse legado. Nós trabalhamos, nós agimos com honestidade. Nós somos pessoas que as pessoas olham e falam, não, esse tem algo de diferente nessa pessoa. Ela não é, nossa, ela é diferente, né? Ela é boa, ela se preocupa com os outros, né? Ela divide o que ela tem, ela devolve o troco errado. Sabe? As coisas assim simples do nosso dia a dia mostram quem nós somos. Só que a gente precisa, quando a pessoa fala, nossa, por que você é diferente? Eu sou diferente porque eu sou de Deus. Eu sou embaixador de Cristo, eu sou filho. E Deus quer que você também seja filho. Amém? Terceiro ponto, o filho que ficou. Ah, gente, esse filho que ficou, né?
A gente parece até uma injustiça, né? Nossa, o filho que ficou. Lá, a partir do versículo 25, a gente vai ler até o 32, se você está com a sua Bíblia aberta aí, né? Vamos ver o que significa esse filho que ficou. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música, a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou sã e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis nem entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho aí volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Amém, queridos? O filho que ficou fazia tudo. Ele obedecia, ele trabalhava, ele estava lá. Mas tem um detalhe aqui. Ele também não se via como filho. Ele não tinha noção do lugar que lhe pertencia e do amor do pai por ele. Talvez aqui, querido, seja o papel da maioria de nós. Da maioria de nós, pode acreditar. Como assim? A gente está aqui na casa do Senhor, né? A gente está aqui, a gente trabalha, a gente faz a célula, a gente faz cantina, faz bolo, cuida das pessoas, participa do GESEM, do Ministério Infantil, a gente busca os irmãos em casa, a gente faz tudo. Mas, assim, na hora de se achegar no Pai, a gente se vê como servo. E ainda fala: nossa, eu faço tudo isso, faço aquilo, e olha o que eu recebo. A gente não consegue ver que nós somos herdeiros do Senhor junto com Ele. A gente está aqui e tudo que Ele tem é nosso. Tudo que é do Pai é nosso. E se a gente trabalha, a gente não trabalha porque somos escravos. A gente trabalha porque a gente é filho, a gente está cuidando do patrimônio. A gente está cuidando da nossa herança, da nossa casa. Tudo que o Senhor faz por nós, tudo, é para nós também entender e abençoar aqueles que estão lá fora. Sendo que tudo o que o Pai fez, Ele fez por você. E você é filho. E a sua identidade e o seu nome vem dele que te gerou. E tudo o que é dele é seu também. Amém, queridos? Olha só, lá na nossa casa, né, a gente trabalha, vocês sabem que a gente tem uma corretora, né? E eu comecei a trabalhar com seguros desde 99. A Amanda tinha meses, né? Ela não tinha nem um aninho quando eu comecei a estudar e trabalhar. E eu nunca imaginei que hoje a gente fosse estar assim, trabalhando né, com a nossa família toda e os filhos ali junto. Não pensei nisso. Eu tinha uma esperança, mas eu não achei que fosse assim. Porque os filhos eles foram crescendo ali, né? Foram crescendo, trabalhando. Antigamente, quando eles eram pequenininhos, eles faziam algumas coisas e não ganhavam nem dinheiro, nada, né? Trabalhava só para fazer alguma coisinha, para não ficar parado. E foi indo, foi crescendo, a gente foi dando um dinheirinho, eles foram aprendendo mais o serviço, né? E eu sempre vi ali, principalmente na Amandinha, né? Ela sempre pensou na corretora não como uma empregada, mas como a dona. Por isso que hoje, graças a Deus, ela está
onde ela está e eles estão onde eles estão, porque eles veem aquilo como deles mesmo. A corretora é deles, e é. Porque daqui a pouco a gente vai ficar só trabalhando na igreja, né, amor, em nome de Jesus, que é o nosso sonho, e eles vão ficar, e daqui a pouco vem os filhos dele, também vai estar ali. É algo que Deus deu para a gente. Mas, assim, como eu falo, ela sempre pensou, ela, assim, pensava, não, eu estou aqui, né? A gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. A gente tem que fazer não sei o quê, e acrescentava, ia fazer curso, e a gente investia neles, e vai, tá bom, vê, tudo bem. A gente também sempre foi aqueles que deu meio que uma carta branca, né? Claro que o Zé pondera bastante as coisas, porque ele tem mais noção do que eu, né? Nessas coisas. Mas, assim, amém. E vai. E é legal isso, porque os filhos, eles têm uma visão diferente dos pais, eles têm uma inovação. Então, precisa disso, da nossa experiência para dar um limite, né? E a inovação deles, que tem a mente nova. Porque, gente, sério, eu sempre fui muito boa em vendas, mas, assim, hoje as coisas mudaram, não se vende mais como eu vendia. Entendeu? E eu preciso aprender e a seguir. O mundo está andando, as coisas estão inovando, eu preciso aprender. Hoje, eles me ensinam, mãe, é assim. Ai, gente, hoje, essa semana, eu aprendi um negócio que eu não sabia. Eu tinha o maior trabalho para postar uma mensagem, né, do computador, colocar do computador no WhatsApp que está no meu celular, que eu tenho 2 WhatsApps. Aí a Amanda falou, mãe, não é assim. Você não precisa ter todo esse trabalho. É só você copiar aqui, e quando você clica no celular, cola. Eu, sério? Gente, eu mandava para um número, depois eu tinha que entrar no outro número e copiar, e mandar para o... Sabe? Gente, sério, era muita mão de obra. E quando ela falou isso, eu falei, E assim vai, gente. A gente vai aprendendo, a gente sempre está aprendendo, né? Mas a questão aqui é, o filho mais velho, ele não via tudo aquilo sendo dele. Ele via o pai, tipo, dando para o outro mais do que deu para ele. E não. Lá no começo a gente viu, o pai dividiu os bens entre os 2 filhos. Só que o filho que ficou, ele se achou que ele tinha um maior, né, deveria ter uma consideração maior, e o pai tinha. O pai tinha uma consideração pelos 2, só que aquele outro voltou. Ele estava perdido e voltou, só que esse aqui ficou. Quem foi mais abençoado, gente? O que ficou. Porque o que ficou não sofreu as coisas que o outro que ficou fora sofreu. Porque aquele que está fora sofre situações que não é para sofrer. A gente, quando está fora, a gente recebe influências de fora que Deus não espera que a gente tenha. Mas a gente está lá fora. E só quando a gente reconhece que não tem nada de bom lá fora, a gente volta para a casa do pai. E o filho que ficou não recebeu essas influências de fora. Ele viveu a vida dele ali, cuidando, trabalhando. E a gente precisa entender isso, queridos. Às vezes a gente vê pessoas que estão fora sendo recebidas, né, com tanta alegria, e aquele que está fala, nossa, eu estou aqui todo dia, né, eu não sou recebida com essa festa. Queridos, você está aqui sendo abençoado, você está cuidando da casa do Pai. Você precisa saber que você é filho amado, precioso, totalmente importante para o Senhor e para o reino. A gente tem que abandonar essa visão que a gente tem que não tenho nada, não sou nada. Não, você é filho. Você não é servo, você é filho de Deus. E aquele que voltou, volte mesmo e fique feliz, porque o Senhor vai estar aqui de braços abertos para receber. Amém? Concluindo aqui, queridos, nós temos um Pai, um Deus, né, que é Deus, mas Ele também é nosso Pai. Nenhum Deus que a gente vê de deuses é Pai, só o nosso Deus que é Pai.
Todos os deuses é só deuses alheios, mas o nosso Deus, ele é Pai. E esse Pai, ele tem um legado para nós. Ele tem algo a nos deixar. Independente das circunstâncias que fomos criados com o Pai. Se o seu pai foi bom, se o seu pai não foi bom. Hoje você tem um legado de um Pai perfeito, que é bom, que te ama e que quer te abençoar. Se eu estou fora de casa, eu preciso correr e voltar. Porque aqui, dentro da casa do Pai, eu tenho alimento, eu tenho proteção e eu tenho alegria. E é isso, queridos, o reino dos céus é para os filhos. O reino é para os filhos, é para você e para mim. Se eu sou filho, eu preciso me empenhar para que a casa do meu pai esteja organizada, cheia. Eu tenho que trazer inovação, eu tenho que pensar o que precisa melhorar, o que eu posso contribuir, porque eu tenho o talento que Deus deu só para mim. Outra pessoa não vai ver. Por quê? Porque Deus deu para mim, não deu para outra pessoa aquilo que eu estou vendo. A gente precisa, né, estar ali empenhado para organizar, para abençoar, para encher a casa do Pai com mais dons, talentos, alegrias. A gente precisa nos empenhar para que o reino dos céus seja cada vez mais povoado pelas pessoas que a gente conhece. Porque se a gente conhece pessoas que não conhecem o Senhor ainda, a gente precisa ficar ali desesperado, orar. Senhor, me dá uma oportunidade, porque essa pessoa, eu tenho contato com ela e ela ainda não te conhece. E ela precisa te conhecer. Ela precisa também estar na casa do Pai. Que Deus mude a nossa mentalidade nessa manhã, queridos. Que o Senhor cure nossos corações, cure nossas mentes, que nós até hoje nós estamos vivendo como servos, como os empregados do Senhor, e nós somos filhos do Senhor, abençoados, filhos que Deus ama. Deus deu o Filho dele para morrer por nós. Será que a gente não é amado? Será que com isso Ele não vai nos dar todas as outras coisas que a gente precisa? Será que a gente precisa viver preocupado com qualquer coisa? Se nós temos um Pai que cuida de nós? Queridos, Deus é o nosso Pai. O que mais a gente pode querer? Você precisa de algo? Vai no colo do teu Pai. E o teu Pai está te ouvindo e vai te abençoar. Ele quer te abraçar nessa manhã. Você é filho. Tome posse dessa herança. Amém, queridos? Queria que vocês ficassem em pé. A gente vai orar aqui nessa manhã. E eu quero que vocês coloquem no coração, diante dessa palavra, dessa mensagem, amém. Queria que vocês fechassem seus olhos e entregassem teu coração, entregassem a sua vida. Se você precisa se consertar com teu pai por algum motivo, você fale agora nesse momento para o Senhor. Ele está aqui, Ele vai te ouvir. Ele quer te abraçar. Se você puder se comprometer com teu Pai, de buscar mais e mais a presença dEle, de procurar estar mais presente, de tirar a mentalidade de servo. Senhor, até hoje eu vivi como servo do Senhor, eu quero fazer sempre o melhor, eu não quero errar, eu não quero falhar, mas eu errei, eu falhei, nossa, eu não sou digno de Ti. Não, queridos. Senhor, Pai, eu errei, eu quero voltar. O Senhor pode me abraçar, o Senhor pode me perdoar, o Senhor pode me ensinar mais uma vez. O teu Pai não quer te julgar, queridos, o teu Pai só quer que você receba no seu coração esse amor que Ele tem para você. Feche seus olhos, fala com o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui. Vem, Pai Santo, Pai querido.
Enche, Senhor Deus, este lugar, Pai, da Tua presença. Queridos, junto com o louvor, eu quero que vocês orem. Não quero que vocês cantem o louvor que eles vão cantar aqui, mas que vocês orem isso que a gente acabou de falar aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Quero ser como criança. Sim, Senhor. Levanta a sua voz, queridos, ore. Entregue a sua vida ao Senhor. Amar pelo que é. Sim, Pai Santo, Pai querido, estamos aqui neste lugar, Pai. Voltar a Queremos, Senhor Deus, a sua presença, a sua graça, Senhor, em nome de Jesus. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Abraça-me. Vem abraçando o seu corpo agora. Abraça seu corpo. Abraça-me. Abraça-me com os Teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os Teus braços de amor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me
Senhor, nós recebemos o Teu abraço nessa manhã. O Teu cuidado, a Tua proteção, o Teu amor sobre as nossas vidas. O Senhor é um Pai exemplar. E o Senhor nos convida a fazermos parte da Tua família. A vivermos não como estrangeiros, mas como filhos. Nós recebemos o Teu amor, Pai, sobre os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor aí? Queria que só os pais ficassem em pé. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Ser mãe é difícil. Ser pai é mais difícil ainda, né, irmãos? Além de cuidar dos filhos, ainda tem que aguentar a esposa, né? Não concordo com o pastor, não. Senão não vai ter almoço hoje. Mas o chamado de Deus para aqueles que são pais é algo muito sério. É uma responsabilidade de dar o exemplo, de mostrar como deve ser feito. Os nossos filhos em todo o tempo estão olhando para nós, como nós agimos e principalmente como nós reagimos diante das situações. E estão buscando em nós um modelo para seguir, alguém para imitar. Que haja em nós presença do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos bons exemplos, que nós possamos em todo o tempo mostrar para eles um caminho seguro para seguir. Queria que você estendesse suas mãos na direção dos pais que estão aqui nessa manhã. Deus, nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada um desses homens que compreenderam, Jesus, a missão que o Senhor colocou diante deles, de anunciar o Teu reino através das suas vidas, de ser modelo para os seus filhos, para as suas esposas, homens apaixonados pelo Senhor, Deus, que estão conduzindo esse rebanho que o Senhor confiou nas mãos deles, por um caminho de paz, por um caminho de alegria, por um caminho de segurança. Que o Senhor venha fortalecê-los, Jesus, todos os dias. As lutas são grandes, os inimigos se levantam, mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Pai de amor. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor derrame sobre eles da sua graça, da tua misericórdia e do seu amor. E faça deles, cada dia, homens ainda mais apaixonados pelo Senhor. Amém? Você pode